E aí, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu tô de cara nova aqui porque eu tô anunciando um projeto novo pra vocês. É isso mesmo, estilo podcast, videocast. Se estiver assistindo no YouTube, você vai poder ver minhas caretas aqui, minhas caras e bocas, linguagem corporal braba aqui. E se você estiver ouvindo isso aqui nas mídias de podcast, aí nas frontes de podcast que a gente vai estar divulgando, espero que você sinta essa energia que a gente vai estar circulando nesse momento. E eu tô aqui para anunciar uma série de 5 episódios, começando com uma série de 5 episódios esse videocast, que a gente vai falar sobre o meu primeiro livro, No Caminho. E olha que massa, esse livro eu escrevi há quase 10 anos atrás, gente, que doido. E eu tava relendo ele esses dias, porque a gente pegou para refazer essa capa, eu quero remontar essa estrutura, que isso aqui foi uma parada muito, não vou falar amadora, mas uma coisa muito para aquele momento que a gente não tinha experiência nenhuma com design, nada, e a gente criou um negócio muito legal. E eu tive o insight de produzir isso aqui numas situações que estavam acontecendo, a gente já liderava uma comunidade, e naquele momento a gente produziu isso aqui como material complementar para os estudos que a gente tinha de discipulado, os treinamentos que a gente tinha já naquela época de aprendizagem, as situações de aprendizagem. E esse livreto aqui, cara, propõe muito, é 50 páginas, você lê isso aqui em um dia, mas ele propõe muita profundidade de entender exatamente essa relação do primeiro encontro com Jesus e a compreensão da grande comissão, juntamente com essa não somente vocação, mas com esse chamado para a carreira da fé. Cara, isso é muito massa, a gente vai poder falar disso aqui. Nesse primeiro episódio, eu vou falar principalmente do que originou a ideia de fazer esse livro, né? Mas para você já saber, de spoiler assim adiantado, o No Caminho é o título principal de 5 livretos. E nesse primeiro livreto a gente faz uma pergunta: que existe paz em seu caminho? O segundo, que eu já tinha escrito, na época que eu terminei de escrever esse que eu comecei a escrever ele, parei com 70%, quero retomar, vou fazer essa retomada. Esse aqui é: existe paz em seu caminho? Uma pergunta. No outro é No Caminho, o caminho da dor. E é muito interessante que já no Caminho da Dor, o processo que eu trabalho naquele segundo livro é sobre a via sacra, né? O percurso que Jesus fez e o que aquilo tem com relação à nossa vida, à nossa caminhada, o quanto que é importante passar pela dor e ressignificar algumas coisas que a gente vai aprender. Mas isso é pro segundo. Agora a gente vai focar no prólogo desse livreto aqui, que, cara, eu posso dizer com muito orgulho que foi um trabalho muito bem feito, foi um negócio muito legal. Pro momento que eu tava vivendo, não só pro momento que eu tava vivendo, não é um livro de 10 anos passados. Se você ler comigo aqui, você vai... Cara, só da gente fazer essa introdução aqui, tu vai ficar com a vontade de querer ler. E eu não vou disponibilizar ele ainda, tá? Mas provavelmente até o final dessa série já vai estar pronto o design novo da capa, tudo, e a gente vai poder disponibilizar aí. Vai estar no link no futuro. Então você vai poder baixar e assistir aí, tá bom? Assistir. Se fosse um filme, você assistiria. Baixar e poder ler e ter um gosto literário de como que é interessante vivenciar essa experiência de poder andar com Jesus no caminho. E é muito massa isso. E como que originou essa história? Antes de eu falar dessa origem, eu quero agradecer demais as pessoas que fizeram o prefácio do meu livro, que foi meu bispo Hinaldo na época, Bispo Hinaldo Barreto, era meu bispo no momento que eu servia na Metodista Renovada. E, cara, foi sensacional ter tido a honra de ter o prefácio desse livro. Com o bispo foi meu professor, também Matheus Viana. Cara, são uns mestres para mim, assim, que me direcionaram. Até hoje são referências para mim nessa questão de estudos sensacionais. E o meu parceiro Eric, meu amigo a gente foi amigo de... Costumo dizer que a gente foi amigo de batalha. A gente protagonizou alguns movimentos sociais na cidade que tiveram impactos sociais. E, cara, amo demais, Eric, beijo pra vocês, muito obrigado por vocês terem feito parte desse primeiro, talvez vamos falar assim, minha primeira obra literária, posso dizer isso. E eu quero voltar a escrever, eu sempre fui apaixonado por isso, e depois que eu comecei a correr atrás de carreira, família, tudo, eu acabei deixando isso de lado, mas agora eu tô retomando algumas coisas que são importantes, porque a gente precisa manifestar a luz, e é uma das formas que eu vejo a literatura, sempre foi, vai perpetuar por muito tempo. Então, como que surgiu esse processo aqui, essa escrita, como que nasceu essa história? Eu tinha acabado de me formar no seminário teológico, e aí eu juntei um pouco do conglomerado de coisas que eu já havia aprendido ali, e algumas situações que estavam acontecendo na comunidade,
a comunidade que a gente liderava, eu já liderava naquele tempo, e aí eu falei assim, cara, eu preciso criar alguns materiais complementares aos estudos que a gente já tinha. Não que os estudos que a gente já tinha faltava, mas tinha coisa que precisava ser contextualizada. Tanto que se você ler isso aqui, você vai sentir exatamente isso, um contexto muito mais próximo da nossa realidade. Às vezes tem materiais que a gente estuda que eles, não que fogem da nossa realidade, mas eles são teoricamente estabelecidos para um aprendizado um pouco mais profundo sobre. Quero pedir desculpa, porque eu tô me recuperando de uma gripe aqui e aí minha voz tá um pouco estranha aí, mas espero que vocês não liguem para isso. Mas às vezes a maioria dos materiais que a gente tinha de apostilas e etc. saiu um pouco da realidade do cotidiano mesmo, de ensinamentos práticos para nossa atividade mesmo do dia a dia. E aqui eu trabalho principalmente é óbvio que eu descobri várias coisas ao longo dos evangelhos, mas aqui eu trabalho principalmente a questão principal, né, o assunto principal desse livro, No Caminho, é falar sobre a figura de linguagem da proposta de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Então a gente, em 50 capítulos aqui, a gente abre esses textos de Mateus 7, 13 e 14, a gente esmiuça um pouco e vai um pouco profundo nas raízes das ideias ali, da proposta por Jesus sobre a figura dos dois caminhos e o quanto isso realmente faz parte da nossa vida e essa chamada para a carreira da fé, o quanto isso é importante de acordo com as decisões que a gente toma, não somente as decisões, mas o gerenciamento posterior a essas decisões que a gente toma. Porque tomar uma decisão é muito prático. Eu posso tomar uma decisão de fazer uma bateria como essa, mas será que eu estou disposto a gerir essa decisão todos os dias até eu realmente conseguir consumar e fazer a bateria, finalizar o projeto? Será que eu estou realmente disposto a gerenciar a decisão que eu tomei de querer fazer alguma coisa? E é exatamente sobre isso que a gente fala. Então, quando que nasce essa ideia, Natan? Teve uma situação, eu até ilustro isso na introdução do livro, mas é lógico que eu usei um pouco de licença poética para falar sobre esse assunto, mas houve uma situação em que os jovens chegaram para mim e falaram, cara, por que tem muita gente que vem com a gente e depois de repente saíram e não estão mais com a gente e pararam de andar ou não estão seguindo o caminho, ou os caras começam a ver um pouco de desafio, desiste, abandona os famosos apóstolos, a famosa apostasia, né? Os caras começam a desistir de andar no caminho. Natan, fala um pouco sobre isso aí. Foi um estudo que a gente começou a bater um papo. No momento em que eu fui abordado com essa pergunta, eu já tinha vencido um desafio, que é o primeiro ponto que eu já quero falar aqui com vocês nesse episódio. Qual era o desafio que eu tinha? Como líder, era me imposto ali um condicionamento de que, cara, a gente tinha que ter uma aparência legal, e às vezes a gente esquecia o que realmente era importante de ser, e a gente mais fazia do que era. Então, a gente não sondava tanto nossos corações quando a gente estava servindo. A gente mais tinha que fazer as paradas e esquecer de realmente ser alguma coisa antes de fazer. A gente queria fazer discípulo, mas não era discípulo. É uma parada muito doida, assim. Porque era uma questão também de querer mostrar serviços e etc. Mas de sondar realmente o coração era muito raro a gente fazer isso. E é tanto que isso começou a vir um pouco mais para frente ao longo da caminhada. Mas uma coisa que acontecia naquele tempo, eu já tinha, antes de ter quando eu fui abordado, eu já tinha essa resposta, mas antes de ter essa resposta, eu convivia com uma realidade de que eu era responsável pelas pessoas. E aí eu queria todas as pessoas debaixo do meu braço. E quando alguém saía, eu ficava triste porque eu falava, cara, errei, eu falhei, etc. Eu colocava. E aí eu não quero correr o risco de ser negacionista aqui, de dizer que não há um cuidado de liderança, etc. Mas o que eu quero dizer é que nem tudo tem a ver com quem nós somos ou o que a gente faz, mas tem muito a ver com a realidade das pessoas que estão com a gente. Isso é importante porque a gente precisa ter sensibilidade e compreensão quando a gente está andando com outras pessoas, porque nem todo mundo está disposto a dar a mesma porcentagem que a gente entrega para uma visão que a gente está seguindo. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente se cobra como líder de achar que as pessoas não estão andando porque a gente não está sendo, como eu posso dizer, não está dando o nosso máximo, e a gente começa a se dar mais, se entregar mais ou se oferecer mais, esperando sempre que a pessoa devolva algo. E a gente se frustra porque a gente era uma expectativa e etc. Naquele momento eu tive uma resposta.
mas eu já compartilhava de um pensamento que está em 1 João, que fala exatamente sobre isso. Aqueles que saíram de vocês nunca estiveram. Porque se estivessem de verdade, não teriam saído. O que isso está querendo dizer? É óbvio que tem uma profundidade muito além. Você não pode pegar só esse versículo que eu estou trazendo e isolar ele do contexto que existe, no qual João estava falando ali. E se você for ler, você vai ver exatamente que João estava falando das pessoas que estavam se voltando contra a mensagem que era pregada. Mas o que eu quero propor na reflexão desse texto que eu já tinha naquela época cara, às vezes as pessoas que desistem, elas não estão desistindo da missão máxima do negócio, mas elas estão deixando de andar com a gente por causa de uma visão. E às vezes o que acontece, e é disso que fala a introdução, às vezes o que acontece é que a gente não deixa muito explícito nos primeiros encontros, ou nos primeiros momentos, os primeiros passos dessa pessoa que está vindo para a comunidade ou agregando aquela convenção que a gente tem, a gente não deixa muito explícito qual é a razão ou qual de verdade é a missão e a visão e os valores que a gente carrega ali. E isso é muito importante porque quando a gente mostrar exatamente para onde a gente está indo e quais são os fundamentos e qual é realmente o objetivo daquela convenção, do nosso objetivo ali como comunidade, a gente já consegue filtrar de cara e não criar ou imaginar expectativas, às vezes, nas pessoas. E o maior desafio de líderes é entender que nós não lideramos para nós, a gente lidera para o corpo. A gente promove para o rei. Nós somos apenas mordomos cuidando de coisas que ele entrega e a gente prepara pessoas como, entendendo a questão de paternidade, que também está em 1 João, no mesmo texto que fala sobre isso, que entendendo essa questão de paternidade, que a gente cria pessoas para independência, para viverem a maturidade e crescerem com o pai, andando no caminho estreito. Isso é uma parada muito louca. E agora vem um negócio muito interessante, que naquele momento em que eu fui abordado, eu já tinha esse pensamento, talvez de uma forma um pouco não tão... eu não sei se eu expliquei muito bem para vocês, mas eu já compartilhava desse pensamento de João, de não é negar a minha responsabilidade como líder, mas é não assumir a responsabilidade sobre desistências ou sobre pessoas que deixaram de fazer alguma coisa. Então a minha resposta foi muito óbvia para aquele jovem. Eu falei, cara, a gente precisa entender que existe uma proposta muito interessante feita por Jesus para andar no caminho, mas ao mesmo tempo existe uma advertência muito empírica, eu posso dizer empírica, porque é uma advertência claríssima sobre o que acontece das pessoas que estão andando no caminho largo. E aí o desafio aqui não é quem fica ou quem não fica. O quanto eu que estou... E aí foi uma coisa que tem a ver com a gente. Essa é a parada interessante que eu quis mostrar pro coração dele. Vocês estão olhando porque as pessoas estão fazendo e não porque realmente... Cara, e você? Qual que é o estado que você está agora? Para entender em que momento do caminho você está. E se você não está estreitando, não está estreitando o caminho largo, que é uma tentativa às vezes que a gente tem, ou se há algo ainda no seu coração que te faz refletir se realmente está no caminho certo, quando você questiona por que as pessoas param. Por que você não parou? Talvez a pergunta mais correta é por que eu estou ainda aqui? Será que é porque eu entendi o que o salmista está dizendo? Que na sua destra eu descobri o caminho da sua justiça. E na sua destra existem delícias que duram eternamente. Será que você entendeu isso e transcendeu a mente e saiu do conceito imediatista da nossa sociedade, que quer uma parada para resolver o problema de agora e não olha lá para frente, entendendo que andar com Cristo no caminho, numa decisão que eu tomo, num gerenciamento diário, que está no caminho com Cristo, está diariamente carregando a minha cruz dia após dia, de vivenciar isso, de negar as minhas vontades para andar no caminho com o Pai. Será que eu não estou... Será que eu realmente entendi que nesse processo há delícias que duram eternamente? Eu vou descobrir nesse processo alegria de verdade? Eu vou viver essa alegria mesmo em meio à dor? Será que eu estou realmente entendendo isso ou eu estou andando porque a manada está andando? Como é que está esse negócio? Então, talvez a reflexão que a gente precisa fazer nesse momento de introdução é que, cara, existem pessoas que não estão dispostas, isso está claro se a gente for ler o texto, existe uma resposta clara nisso no texto, existem pessoas que não estão dispostas a abandonar os valores culturais que foram impostos pelas convenções desde quando elas estavam aqui.
e a gente usa muito isso na abordagem quando vai fazer evangelismo, que é, cara, o Brasil já estava aqui, tudo estava aqui, o negócio estava aqui, as agendas que estão acontecendo já estavam acontecendo, já estavam sendo preparadas. E às vezes você tem o primeiro encontro com o evangelho, e aí o seu primeiro encontro com a palavra da verdade, às vezes é uma experiência, ou às vezes é uma festa, ou às vezes é uma ação que talvez uma comunidade fez. O maior desafio, eu até escrevo mais pra frente sobre isso, a gente vai falar disso, mas o maior desafio é que existe um peso por trás da forma como às vezes a gente aborda. Existe uma responsabilidade, principalmente não só a responsabilidade, mas o quanto está claro para a pessoa que isso aqui, cara, a gente está falando de uma mudança não somente radical, porque a gente está falando de alteração radical, mas a gente está falando de uma mudança cultural. E para mexer na cultura, ela vai mexer com estruturas, cara, vai mexer com crenças. Vai começar a trabalhar em regiões que a gente não está habituado. Só que isso produz na gente uma glória eterna. E embora nosso corpo físico fique desgastado por conta dos momentos, ou talvez das ações e etc., da correria, mas isso produz em nós uma glória que é eterna, uma fé que nos torna inabalável. Inabalável em termos de física, de fisicamente, também emocionalmente, mas nos prepara, nos deixa muito mais fortes, nos impulsiona. Dificilmente você vai ver um cristão ou alguém que professa a fé em Cristo ser desistente, ser uma pessoa desesperançosa. Você vai sempre ver essa pessoa olhando para o fim do túnel, falando, cara, tem uma luz ali, tem um jeito, tudo tem um jeito, as coisas podem melhorar. Você vai ver sempre uma projeção de melhoria, geralmente para uma linha mais, como eu posso dizer, não vou falar de visão escatológica aqui, mas uma linha que é menos amilenista, ela vai ter um pouco mais essa projeção de melhoria. E aí não é falando de otimismo, mas há um Deus dentro de nós que nos promove para essa essência de quem Ele é, de vivenciar quem Ele é, de viver uma novidade de vida, de apogia. E isso faz com que a gente viva essa realidade. Só que existe um desafio, e esse é o processo que a galera às vezes não entende. Essa parada do imediatismo, quando eu escrevi já existia essa cultura do imediatismo, hoje principalmente ainda com o avanço das mídias sociais, dos meios digitais, cara, a informação é muito louca, é muito voada, a gente tá o tempo todo, eu não sei nem se você vai conseguir assistir ou ouvir esse podcast até esse momento, porque o tempo todo a gente está esperando ou procurando alguma coisa que vá preencher algo que não é preenchível não consegue ser preenchido por algum objeto que tá aqui, cara, que tá sendo criado. É o espaço, a gente costuma, eu não lembro quem disse, se foi C.S. Lewis, mas, cara, dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus, pô, que só cabe essa essência. E aí isso só consegue, de verdade, ter sentido quando existe uma caminhada. Não é algo que eu acordo e pum, acabou, estou pronto, já posso começar a executar. Existe uma questão de decisão, de gerenciamento de decisão, que é o que eu falei desde o começo. Então a pergunta que me chegou foi exatamente essa, Natan, por que algumas pessoas desistem no meio do caminho? Por que algumas pessoas começam a andar com a gente e de repente para, cara? E aí eu tive vários pensamentos ali naquele momento, mas eu tive uma resposta exata que foi exatamente, que eu encontrei exatamente nessa biografia de Jesus, onde é narrada pelos 4 evangelhos, esse estado de uma preparação, de um projeto, onde há uma construção, há uma obra sendo feita dentro de nós. E de dentro de nós para fora de nós existe uma execução. Só que essa execução existe um processo. E às vezes a gente não respeita os processos que precisam acontecer. E por isso algumas pessoas abandonam esse caminho. E outras preferem andar no caminho largo. Jesus já explica isso por quê? Porque a porta larga ela não produz dentro de nós desconforto, ela nos permite andar dentro da zona de conforto, onde é confortável, onde eu não preciso ter que mudar pensamentos ou comportamentos, eu tenho que agir do mesmo jeito. E aqui, olha só, a gente não está entrando em nenhum mérito de chaves, tá? De salvação, cara, nada disso. A gente está falando sobre uma conduta, sobre comportamento, é tanto que Paulo fala isso quando ele está fundamentando alguns princípios e valores que a igreja precisava ter naquele momento. Ele fala, portai-vos como cidadãos dignos pela graça, portai-vos como cidadãos dignos da graça pela qual foste chamado. Quando ele fala exatamente isso sobre portai-vos, ele está dizendo exatamente sobre comportamento. Então, qual o comportamento?
embora eu tendo recebido a graça, por graça, não foi mérito, ela chegou até mim, né? Eu não estava, eu estava perdido, aprofundado, como que eu posso dizer? Eu estava bêbado, embriagado no pecado, afundado nas minhas próprias vontades, na minha cobiça, e a graça me alcançou, eu vi a luz, e naquele momento eu começo a enxergar, e aí eu me levanto, e eu vou como eu tô, do mesmo jeito que eu tô, nu, sujo, todo imundiçado, e aí eu achego a ele, e ele me limpa, e me dá vestes novas, e ele me adorna com aquilo que ele gosta, ele começa a me preparar, e é a partir do momento que eu leio uma carta de Paulo, Paulo me diz, agora o seu comportamento precisa ser como digno disso. E eu falo assim, uau, cara, eu não merecia e agora eu tenho, então agora eu preciso ter um comportamento como alguém que merece essa graça que me foi entregue. Mas em que aspecto que esse comportamento foge de dogmas? Aonde esse comportamento sai de sistemas? Aí começa uma nova pergunta. Mas pra gente entender sobre essa questão, por que eu faço por que eu instigo, eu provoco você a pensar sobre isso? Existe paz no seu caminho? Será que você entende que às vezes a gente está criando caminhos? E aí fala isso em Provérbios, a introdução finaliza exatamente isso, é assim que a gente vai fechar isso, fechar esse primeiro episódio. Mas existem caminhos que às vezes eu tô criando e propondo para Deus se enquadrar nesse caminho. Mas será que eu tô entendendo que às vezes eu não preciso orar para que Deus abençoe meu caminho, é só andar no caminho que já está abençoado? Aí vem alguns paradoxos interessantes, porque eu não estou dizendo que você vai ter que abandonar coisas, não é isso que eu estou dizendo, mas há possibilidades disso acontecer. Será que a gente está disposto realmente a trocar a nossa carreira para andar na carreira da fé? Ou sacrificar algumas partes da nossa carreira para realmente andar na carreira da fé? Na grande maioria, Deus vai querer usar você integralmente naquilo que você está fazendo agora para você correr com essa carreira junto. E isso vai ser uma junção, mas em alguns momentos eu tenho certeza, eu já conheci vários homens da fé que os caras acabaram de se formar numa faculdade específica e aí vem uma mensagem do alto para eles, destronada, fala assim, cara, não é isso, você vai para esse lugar. E aí o cara fala assim, caraca, velho, mas foi tantos anos, mas é isso que tá acontecendo. E aí há um princípio de obediência que também está em 1 João, que a gente comentou, já falamos de 1 João acho que uns 3 vezes aqui já, ou 4. E aí vem o princípio da obediência, porque quem está, na verdade, obedece aquilo que é mandado. E aí é muito interessante, não tem a ver com uma obediência a uma pessoa, mas sim uma obediência a um chamado, e aí você começa a entender isso. E é legal a gente falar disso, porque só nesse primeiro, né, nessa introdução, eu falei sobre as dificuldades que existem de andar no caminho para aquele jovem, quando ele me fez aquela pergunta. E eu falei, cara, existem dificuldades, nem todo mundo está disposto a aceitar essas dificuldades, esses desafios, porque as pessoas estão olhando pro agora. E o agora nem sempre vai ser aquilo que eu quero. No caminho nem sempre eu vou ter aquilo que eu quero agora. Eu preciso entender que há um processo, eu preciso respeitar esse processo. E isso faz parte do plano de amadurecimento na minha caminhada, porque eu vou começar a desenvolver um coração segundo a vontade do Pai. E é uma parada muito louca para a gente resumir essa questão de entender sobre os caminhos, isso o sábio disse isso em Provérbios. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Há uma revelação sobre essa questão de que existem caminhos que parecem ser as melhores opções de vida, sabe? Aqueles caminhos recheados que você olha assim, lembra de João e Maria andando no caminho lá do doce lá? Bizarro. Quase foram assassinados lá, se você assistir o filme lá, você vai entender. Mas olha só que doido, e é uma fábula, né? Ao caminho superior parece ser a melhor opção de vida. Parecem ser, eles têm uma aparência, cara. O negócio tem uma enganação ali, existe como é que a gente pode falar? Uma ilusão, uma falsa ilusão de que parece ser as melhores opções da vida, mas no final conduzem à morte. Eu só vou entender que aquilo me conduziu à morte no final. Ou se a minha jornada de caminhada for na luz. Porque a luz, o que a luz significa? Clareza, claridade. Ela me dá claridade, ela clareia os meus passos, e a palavra é a lâmpada que ilumina o meu caminho, que é a lâmpada para os meus pés. Eu consigo entender isso quando eu tenho andado nesse caminho que é proposto por Cristo, na figura dos dois caminhos,
que é onde a gente vai entrar no próximo podcast, esse caminho que é proposto por Cristo, dia após dia, me faz andar na luz e na verdade, então eu tô nele, porque ao mesmo tempo que eu tô na luz, eu estou nele. E aí eu consigo enxergar exatamente o que eu preciso fazer para mudar, ou para melhorar, ou para alternar. E isso faz com que o meu coração seja ensinável e ao mesmo tempo também um coração sensível e compreensível, para entender que nem todo mundo vai andar nesse mesmo caminho e ok, tudo bem, nem todo mundo vai conseguir dar 100% para uma visão, 30% que seja, 20% que seja, as pessoas vão dar o máximo que elas podem. E o que é interessante é que às vezes eu preciso sair desse estado de as pessoas não estão dando tanto quanto eu. Porque não sei porque eu estou falando isso, mas tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui. As pessoas não estão dando tanto quanto eu. Mas que coração que eu estou pensando isso? Será que eu realmente estou fazendo algo porque eu estou olhando para a caminhada no futuro e servindo ao rei? Ou estou pensando muito mais no que eu consigo obter agora com relação a reconhecimento, a estar junto com as pessoas porque só por estar junto, a ser aceito, a essa necessidade de aceitação? O que está acontecendo aqui dentro de mim com relação a isso que eu estou fazendo? Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu começo a entender a clareza e fazer perguntas. E perguntas é importante porque quanto mais perguntas você faz, mais o Espírito responde, mais coisas que você tem aprendido de Deus, se é que você tem aprendido de Deus, se você tem se alimentado das Escrituras, Deus vai começar a trazer isso para você para fora, porque são respostas que Deus tem sobre você. Ele é um engenheiro, ele te projetou, ele sabe exatamente todas as peças que estão dentro de você e como ligar o seu quebra-cabeça, como desligar, como fazer você ir além. Como atingir o seu potencial máximo, está nele, através dele. E o prefácio desse livro, essa introdução, né, esse prólogo, não é nem o prefácio, é o prólogo desse livro, fala exatamente sobre isso. Por que as pessoas às vezes abandonam o caminho da fé? Então, no desenrolar da conversa, a gente fala sobre isso, sobre as dificuldades que as pessoas têm nessa comunidade. No próximo episódio, eu quero falar com vocês sobre a figura dos dois caminhos. Como que surge essa figura e há um estudo defendido por alguns biblistas que antecede 400 anos antes de Cristo, aí, é um estudo que antecede Cristo, que já se tinha esse design dessa divergência, não divergência, mas essa divisão que existia na relação entre o caminho largo e o caminho estreito, entre a porta larga e a porta estreita, essa dualidade, esse assunto desses dois, desse assunto que é proposto por Cristo, essa visão proposta por Cristo em Mateus 7, versículos 13 e 14, alguns biblistas defendem uma teoria de que isso é um prólogo. Jesus pega, na realidade, um prólogo de um estudo de 400 anos antes de Cristo, que começou a ser fomentado, mas Jesus só traz sentido para essa filosofia naquele momento. Então, em que momento eu vou entender isso? Eu vou me aprofundar com essa relação do caminho e qual é o gatilho, Natan? Qual é não o gatilho, mas qual é o objeto central dessa decisão que eu tomo e que me ajuda ou que me impulsiona na caminhada diária, escolhendo o caminho estreito? Qual é o objeto central? Qual é a peça central que encaixa para realmente cumprir, para que isso possa ser efetivo na minha vida, eu consiga chegar no dia perfeito? Ou, como eu citei no começo, como eu posso chegar na decisão que eu tomei, gerenciando a minha decisão, a resolver, a concluir, a cumprir, a terminar, né, finalizar a faculdade, criar a bateria, enfim. Como é que eu chego no dia final? Esse foi o nosso primeiro bate-papo, tô muito feliz aqui. E, cara, vai vir muitas aí. Esse é o primeiro, só para falar para vocês da introdução desse livro, que de verdade, a hora que vocês lerem isso aqui, vocês vão ficar brasileiros, vocês vão falar assim, rapaz do céu, o negócio tem muita coisa boa pra gente bater papo, tem muita coisa legal ainda. Então esse foi o nosso primeiro episódio. No segundo episódio a gente vai falar sobre a figura dos dois caminhos, e aí deixa eu ver se eu já consigo te dar uma ideia. A gente vai falar da figura dos dois caminhos e a porta estreita. No terceiro episódio vamos falar da porta larga e a atração por movimento, que é uma ideia que eu criei. E aí no quarto episódio a gente vai falar do caminho da paz e o caminho da vida, e no quinto episódio a procura pelo caminho. Vai ser muito, muito, muito legal estar com vocês nesses próximos episódios, então não perca nenhum dos episódios que vai vir, se inscreve já no canal, se você curtiu, não esquece de deixar seu comentário, compartilhar com a pessoa que você ama, pra gente poder aumentar essas visualizações aqui, porque vai ser muito legal esses dias que a gente vai estar trocando ideia dessa série, e quem sabe já no final, no quinto episódio, a gente já vai ter a capa finalizada, aí vocês vão poder baixar esse livro aí e ter na sua casa
não vai ter físico ainda, porque tem que investir nesses negócios, talvez, quem sabe aí algum patrocinador patrocine esse livro pra gente, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, espero que isso tenha edificado você nesse bate-papo e a gente se vê no próximo vídeo, no próximo episódio. Um abraço pra você, valeu!